Olá pessoal, então como eu pude tratar na última reunião, a gente está fazendo aqui esse vídeo instrutivo para justamente tratar dessa Instrução Normativa 02 de 6 de setembro de 2023, que vai, no caso, alterar o nosso procedimento de prestação de contas dos nossos projetos de pesquisa do campus Cajazeiras. Como foi pontuado na reunião, a parte dessa instrução mais importante da gente se ater é justamente aqui o artigo 5º, que trata dos procedimentos operacionais sobre a prestação de contas de recursos orçamentários do IFPB. E aqui no seu artigo 5º ele vai dizer o seguinte, que na hipótese de concessão de apoio financeiro com recursos orçamentários do IFPB, visando o desenvolvimento de ações, projetos ou programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e extensão tecnológica, deverá ser apresentado relatório de execução financeira conforme modelo anexo a essa instrução normativa, independente da faixa de valor recebida. E no seu parágrafo único, ele vai dizer que a administração orienta, no que se refere à utilização dos recursos financeiros do IFPB, de que trata o caput. E aí a gente entra aqui no seu inciso 1, aonde ele vai estar instruindo a observar a aquisição de serviços e produtos mediante cotação mínimo 3 orçamentos para verificação de menor preço, justificando os casos de ausência desta. Esse inciso aqui, a gente pôde discutir ele durante a nossa reunião e ao final eu vou estar fazendo um exemplo que vai estar elucidando esse inciso. Então vamos passar para os próximos e ao final a gente retorna para ele. No inciso 2 ele vai dizer o seguinte, que deve-se evitar a compra de materiais permanentes corriqueiramente adquiridos por processos licitatórios, e aqui ele indica a verificação desse manual. E se houver a necessidade de comprar alguns desses itens, consultar primeiro a Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças, a DAPF, da Unidade Gerenciadora das Ações, Projetos ou Programas de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão Tecnológica. Então, a gente deve sempre procurar evitar a compra de itens que já são licitados pelo campus, uma vez que se entende que esse orçamento que é destinado à execução desses projetos de pesquisa, ele tem a finalidade justamente da execução da pesquisa em si. No seu inciso 3, ele vai estar instruindo a evitar utilizar os recursos com diárias nacionais e internacionais e, se indispensável ao andamento da ação, projeto ou programa, utilizar os parâmetros estabelecidos no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, ASCDP, para o cálculo das diárias. No caso de concessão de diárias para os alunos, poderá ser consultado o setor de assistência estudantil da unidade para cálculo de ajuda de custo. Então aqui tem diversos aspectos que já no caso foi tratado na reunião, mas aqui a gente reforça ele. Então, a gente deve evitar a utilização desse recurso em diárias nacionais e internacionais. Por quê? Porque o nosso campus ele já tem um edital específico para essa concessão. Então, inicialmente deve-se procurar esses recursos fora a esse recurso que foi dado ao projeto, mantendo aquela interpretação que a gente viu no inciso 1, no inciso 2, que esse recurso ele deve ser destinado à execução do projeto em si. Essa parte de divulgação a gente deve primeiramente procurar a utilização de editais provenientes do mesmo campus. É claro que, não havendo essa possibilidade, desde que com uma justificativa plausível, é possível a utilização. Por isso que a instrução ela manda evitar, né? Mas ela não proíbe, não tem esse caráter proibitivo. E no caso dessas diárias e passagens ser voltadas para os discentes, ele recomenda que, no caso, procure o setor de assistência estudantil para a realização do cálculo. Ou seja, quando a gente vai estar concedendo diárias aos discentes, é necessário fazer um cálculo
referente ao quantitativo de tempo que aquele discente passou na execução daquela atividade que tem impacto direto no projeto. Então, instrui-se que procure essa assistência, ou então procure a própria coordenação de pesquisa para que a gente consiga estar fazendo essa orientação com relação aos valores dessas diárias, com relação às passagens. De fato, esse processo ele é um processo de ressarcimento, então ele vai estar de acordo com as passagens que o próprio discente ele adquiriu. Seguindo aqui para o inciso 4, nesse caso aqui a gente tem pouca novidade, basicamente o que a gente já praticava anteriormente, que quando da participação de eventos tais como seminários, congressos, cursos ou afins, devem ser apresentados os comprovantes de pagamento de inscrição e documentos e o documento de comprovante de participação no evento, que podem ser um certificado ou declaração, e na ausência de um desses comprovantes deverá apresentar justificativa circunstanciada. Então, quando esse discente ele estiver utilizando recurso de projeto para estar participando desses eventos, é necessário a comprovação tanto da inscrição quanto da efetiva participação desse discente, que pode ser por meio de um certificado de apresentação, ou no caso, quando você tem o certificado da apresentação do artigo, ou no caso de um certificado de apresentação oral ou algum documento semelhante. Agora, no inciso 5º, a gente tem que nas compras internacionais o pesquisador deve comprovar a cotação da moeda estrangeira utilizada no dia da compra ou fatura do cartão de crédito com valor da cotação da moeda utilizada na fatura, caso a compra tenha sido realizada com cartão de crédito. Então, aqui é muito importante a atenção a esse inciso, porque em compras internacionais existe uma variedade de instrumentos que as empresas utilizam para comprovação desse item. Geralmente utilizam-se invoices ou documentos similares. Dependendo da linguagem, dependendo da língua no qual esse país que você comprou utiliza, esses documentos vêm para que sejam analisados, e nós da coordenação temos uma dificuldade muito grande. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você recebe um invoice em chinês, ou no caso em mandarim, né? Que é a língua falada nesse país. Nós temos uma dificuldade muito grande para executar a tradução desse documento. E justamente para evitar essas dificuldades, a gente solicita que, quando da prestação de conta, que seja anexada a esse documento, que seja grifado valor, e também seja colocado como informações extras a cotação da moeda utilizada para a compra naquele dia, bem como o extrato de um cartão ou algum tipo de comprovação de que aquele valor específico foi executado por parte do coordenador do projeto. Então, isso para compras internacionais é bastante sensível, e a gente pede uma atenção especial nessas circunstâncias, né? Além de, claro, como tem lá no inciso 1, a necessidade de comprovar que aquilo de fato é o menor valor, fazer essa comparação aí ou com outros produtos internacionais ou, no caso, com o nosso mercado nacional. E a gente sempre pede para dar uma prioridade ao que é nacional. Por quê? Até por causa dos documentos que são emitidos. Então, dentro das nossas prestações de contas, o cenário ideal é a gente ter uma nota fiscal. Por quê? Porque aquilo ali, de fato, comprova a execução daquele recurso. Esses outros meios já são são menos seguros, e por isso que exigem a utilização dessas
comprovações extras, né, como cartão de crédito. E no inciso 6º, a instrução traz que não se deve utilizar como comprovantes de despesa, em nenhuma hipótese, a justificativa de despesa emitida pelo próprio pesquisador, ou seja, aquele não é admitido nenhum tipo de documento autodeclaratório onde o coordenador manifesta que executou uma determinada quantidade do recurso. Perfeito? Então, esse aqui é o nosso artigo 5º e eu acredito que com essa explicação que foi passada agora, ele esteja um pouco mais elucidado. Como eu falei no início, a gente vai iniciar uma simulação de compras referente a essa questão dos 3 orçamentos. E aí a gente vai fazer a partir da compra de um item isolado, onde você tem esse item mais o frete, no caso quando trata-se de compra pela internet. Se a compra for no mercado local ou for pessoalmente, não é necessário a inclusão desse valor. E também uma outra situação onde vamos trabalhar com múltiplos itens, justamente buscando atingir uma maior eficiência do recurso. Por exemplo, quando aquele projeto demanda a compra de múltiplos itens de baixo valor, mas que, se comprado de maneira individual, acaba encarecendo devido à inclusão dos fretes, né, em cada um desses produtos. Então, vamos iniciar aqui um exemplo para compra de um item apenas. Vamos até o site. Então, vamos tomar aqui um item já previamente escolhido para a realização desse vídeo. Então, nós temos aqui uma placa DUI mais um cabo Arduino na Make Hero. Como nós precisamos de outros 2 orçamentos, pegamos aqui. Então, vemos que são os 3 mesmos produtos. A gente consegue identificar isso pela sua referência aqui, né? Cadê? Aqui. Então, quando trata-se de apenas um item, a gente faz o seguinte procedimento. Vamos simular aqui a execução da compra desses 3 itens. Aqui já tinha um item anterior, vamos excluir isso aqui, para deixar apenas o item que a gente deseja comprar no carrinho. Então a gente vai vir aqui, simular o frete. Vamos pedir a ele aqui para atualizar, ele vai nos dar o valor do frete, a gente seleciona o mais barato e a gente vai ter esse valor aqui. Faremos a mesma coisa para os demais. A gente seleciona o mais barato. Temos o valor aqui. Ele vai dizer aqui, continuar comprando. Está pedindo um cadastro, só um minuto.
Após a execução do cadastro, nós selecionamos esse valor e temos aqui o valor final para esse frete. Com esses três valores, a gente vem aqui para uma planilha. Essa planilha ela é apenas um exemplo, né? Todo mundo pode executar a sua própria planilha. E aí nós vemos aqui para justamente lançar. Então a gente vai ter um item 1. A descrição dele pode ser a descrição presente em todos os itens. Está dizendo que não pode colar porque está mesclado. Então não pode colar. Vamos colocar aqui placa R3 mais cabo USB. Vamos aumentar aqui. A gente quer comprar apenas um. E aí a gente vai lançar aqui os nossos 3 preços unitários. Nosso primeiro preço foi R$ 425,88. Na fonte aqui, Maker Hero. A segunda tem um valor aqui de R$ 413,24. Na RoboCare. E o terceiro, R$ 453, na Electrogate. Vamos colocar isso aqui como número, colocar como moeda. Por algum motivo não ficou como moeda. Agora sim. O número de cotações que a gente pegou foi 3. O menor preço, a gente pode aplicar uma lógica aqui, mas foi 413, não vamos fazer isso agora. E o valor total, mesmo 413, porque a gente está querendo comprar apenas uma unidade. Então, no caso simples, onde a gente está querendo comprar apenas um item, essa aqui é o nosso procedimento. Ou seja, a gente precisa comprovar esses 3 orçamentos, né? E está comprovando que a gente está executando realmente o menor valor conforme o inciso 1 lá do artigo 5º da Instrução Normativa. Contudo, existem situações onde a gente vai desejar estar comprando múltiplos itens. E isso é uma realidade para alguns projetos de pesquisa, principalmente projetos que lidam com componentes eletrônicos, onde você tem que fazer a compra de diversos itens que têm baixo valor agregado. Por exemplo, quando a gente pega um frete, não como esse, mas por exemplo aqui, ó, de R$ 73,00, isso acaba, se você for comprar individualmente, isso acaba encarecendo o seu produto. Nessas situações, foi justamente construído juntamente
com a comissão de compras do campus, bem como com a diretoria de pesquisa, o procedimento de fazer essas cotações desses itens nesses 3 sites, ou seja, nesses 3 estabelecimentos, e está fazendo a opção por aquela que tenha o menor valor, justamente utilizando aquele critério da melhor utilização do recurso público, no caso, com a finalidade da execução do projeto de pesquisa. E o procedimento nessa situação, quando você quer comprar múltiplos itens, é o seguinte. E agora, para fazermos isso para múltiplos itens, a gente vai mudar um pouco agora o nosso paradigma, pois o foco vai se tornar o site, né, e não mais o item específico. Quando a gente vem para cá, eu criei uma outra aba com o nome múltiplas cotações, e justamente pegando esses valores aqui, a gente vai mudar esses valores unitários, né? E aí vai lançar todos e vai lançar apenas um frete, que é o frete específico desses produtos. Vamos primeiro lançar esses itens lá nos carrinhos em cada um dos sites. A Electrogate aqui a gente pega esse item. Vamos comprá-lo. Ele foi anexado aqui no carrinho. Vamos colocar o outro item, que é uma protoboard. Compramos. Pronto. Agora nós temos os 3 itens. Vamos fechar a compra para ver. Deixa eu logar aqui. Depois de logar, a gente tem os valores. A placa é R$ 429,90. Electrogate 90. Vou colocar aqui do lado que eu acho que vai ficar melhor. O sensor de chuva 9,90, só um. 9,90. Vamos replicar aqui essa mesma equação. E temos por último a protoboard de 1.660 pontos. Não. Vamos aplicar isso para os 3. São os mesmos itens, né? E os quantitativos que a gente vai adotar também é só um, para ficar aqui mais dinâmico. Então esse valor aqui ficou R$ 69,90, totalizando R$ 509,70, e o frete aqui ficou sendo R$0. E esse aqui vamos colocar até o 17, que é para englobar o frete também. Vamos colocar aqui como moeda. Aqui como moeda. E aqui como moeda. Então vamos para o outro site. Vamos para a RoboCare. Então, ó, temos o sensor de chuva, vamos efetuar a compra dele também. E temos a protoboard.
Vamos executar a compra também. Vamos lançar aqui os valores. Aqui não é mais 413, aqui vai ser só 339,90. O sensor de chuva 5,90, que é esse valor aqui. E a protoboard 59,90. O frete para a nossa localidade, ó, 76,23. Ele fica mantido praticamente. Então nós temos esse valor. E agora vamos para Make Hero. Fazer o mesmo procedimento. Vamos executar a compra desse item. Executar a compra desse item também. Vamos atualizar os valores. Que não é mais 428, que antes estava somado com frete, né? Agora é 399,9. Sensor de chuva 11,90. Deixa eu botar a mesma formatação. E aqui 78,90. E o frete, o menor frete 28,57. 57. Só verificando aqui. O intervalo está correto. E o intervalo está correto. Então, após fechado, a gente vê que a empresa RoboCare foi a que deu o menor valor, né? Porque uma deu 509, outra 519 e essa deu 481. Com isso, a gente vai pegar esses itens e vai justificar o porquê que é melhor comprar eles num lote, né? Do que fazer essa compra de maneira individual. Então, pessoal, é um procedimento um pouco detalhado, mas isso é bem importante para que a gente consiga estar executando o processo de prestação de contas bem certinho, né? E lembrando que isso aqui é um procedimento adotado para a execução de consumo, né? Que é a única rubrica que a gente tem recurso no Interconecta desse ano de 2024. Então, vamos seguir com isso. A RoboCare foi a que deu o menor valor. Essa daqui, agora a gente vem para o Word. Considerando então o site. Colocar ele pequenininho aqui. Colocar uma tela. E outra tela. Então, o site vai ser esse. Daí precisamos fazer a simulação de compra de cada um desses itens isoladamente. Vamos excluí-lo aqui do carrinho. E vamos fazer de maneira individualizada. Então, ó, esse aqui a gente teria o valor, no caso, de 413,24. 24
apenas para ele. A gente faz um print disso daqui. Pegamos aqui a ferramenta de captura. Considerando agora a compra apenas do sensor de chuva, só uma coisa, vamos pegar o site todo para mostrar de onde vem as nossas informações, né? Vamos voltar e fazer a mesma coisa com o anterior. Para o terceiro item, fazemos o mesmo procedimento. Assim, caso compremos de maneira isolada os itens que anteriormente custariam só o texto. Passariam a custar vamos fazer aqui a conta. R$392,58 mais 72,52 mais 126,04 591,14. Assim é mais vantajoso a compra desses itens em lote. Então, pessoal, esse é o procedimento que deve ser adotado na execução do recurso de custeio dos projetos interconectas. Havendo alguma dúvida, podem estar entrando em contato com a coordenação de pesquisa. Perfeito? Até mais.